A graça e a paz de Cristo, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos. Já vos peço, se inscreve no canal, ativa o sino, curte, comenta, compartilha. Isso ajuda o canal a crescer, amém? Hoje venho trazer uma reflexão muito abençoada com o tema O que é visão cessacionista? Então vejamos esse tema a seguir. A visão cessacionista é uma posição teológica dentro do cristianismo que sustenta que certos dons espirituais extraordinários ou de sinais mencionados no Novo Testamento, como profecia, no sentido de revelação direta, línguas, xenoglossia e glossolalia, como sinais, cura miraculosa e apostolado, no sentido estrito dos 12 apóstolos e Paulo, cessaram de ser manifestados na igreja após o período apostólico. Para entender essa visão em detalhes, vamos explorar seus principais aspectos. Primeiro, Core Belief. O cerne da crença cessacionista é que o propósito primário desses dons de sinais era autenticar a mensagem do Evangelho e a autoridade dos apóstolos durante o período de fundação da igreja. Uma vez que a Bíblia foi completa, o cânon das Escrituras foi estabelecido, e a autoridade apostólica foi transmitida através dos escritos do Novo Testamento, esses dons não seriam mais necessários para o mesmo propósito. Segundo, distinção do continuacionismo. A visão cessacionista se opõe diretamente ao continuacionismo, às vezes chamado de sensacionismo, que acredita que todos ou a maioria desses dons espirituais extraordinários continuam ativos e disponíveis para os crentes na igreja hoje, da mesma forma que eram no primeiro século. Terceiro, principais argumentos. Cessacionistas. Propósito dos dons de sinais. Cessacionistas argumentam que os dons de sinais tinham um propósito específico e limitado no tempo. Eles serviram para confirmar a veracidade da mensagem cristã em um período em que a Bíblia ainda não estava completa e a igreja estava em seus estágios iniciais. Passagens como Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4 são frequentemente citadas para apoiar esta ideia, onde os sinais e maravilhas são descritos como testemunho de Deus à mensagem dos apóstolos. A autoridade apostólica. A autoridade dos apóstolos era única e fundamental para a fundação da igreja. Os dons de sinais estavam ligados à sua autoridade para autenticar sua mensagem e estabelecer a doutrina. Com a morte dos apóstolos, esta função específica dos dons teria chegado ao fim. A suficiência das Escrituras, sola scriptura. Cessacionistas enfatizam o princípio da sola scriptura, somente a Escritura. Eles acreditam que a Bíblia completa é a autoridade final e suficiente para toda a fé e prática cristã. Novas revelações diretas através da profecia, por exemplo, não seriam necessárias ou mesmo consistentes com a suficiência das Escrituras. Preocupações com as manifestações modernas. Muitos cessacionistas expressam preocupações sobre as alegações modernas de dons espirituais extraordinários. Eles apontam para casos de falsas profecias, curas não verificadas e o uso indevido de línguas, argumentando que muitas dessas manifestações não se alinham com o que é descrito na Bíblia. Eles também questionam a frequência e a natureza esporádica dessas manifestações em comparação com a intensidade e o propósito claro dos dons do Novo Testamento. Interpretação de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 ao 10. Alguns cessacionistas interpretam a passagem de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 ao 10. O amor nunca falha, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Como uma referência à conclusão do cânon bíblico ou à vinda da eternidade, momento em que os dons de revelação não seriam mais necessários. Quarto, base bíblica comumente citada. Além das passagens já mencionadas, outros versículos frequentemente usados por cessacionistas incluem 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, onde Paulo se refere aos sinais de um apóstolo como sendo realizados entre os coríntios. Isso é interpretado como ligando certos dons especificamente ao apostolado. Efésios capítulo 2, 20, que descreve a igreja como edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo, Jesus, a pedra angular.
Isso sugere que a fundação da igreja, incluindo o papel dos profetas com função revelatória, é um evento passado. Quinto, nuances e variações dentro do cessacionismo. É importante notar que nem todos os cessacionistas concordam em todos os detalhes. Existem algumas variações dentro dessa visão. Cessacionismo é estrito. Acredita que todos os dons de sinais cessaram com o fim da era apostólica. Cessacionismo mais brando. Pode reconhecer que Deus ainda pode realizar milagres hoje, mas que os dons espirituais específicos, como profecia revelatória e línguas, como sinais, não estão mais em operação da mesma forma. Alguns podem até admitir a possibilidade de cura divina, mas não como um dom espiritual contínuo dado a indivíduos. Sexto, mal entendidos comuns sobre o cessacionismo. Não nega a obra do Espírito Santo. Cessacionistas não negam a presença e o poder do Espírito Santo na vida dos crentes hoje. Eles acreditam que o Espírito Santo ainda opera através do ensino da palavra, da oração, da santificação e de outros meios. Não nega a possibilidade de milagres. A maioria dos cessacionistas não nega que Deus pode e ainda realiza milagres hoje. No entanto, eles geralmente distinguem entre os milagres soberanos de Deus e a operação contínua dos dons de sinais na igreja. Não impede a oração pela cura. Cessacionistas ainda oram pela cura e creem que Deus pode curar, mas não acreditam que haja indivíduos com dom espiritual de cura no sentido bíblico. Sétimo, implicações práticas. A visão cessacionista influencia a forma como algumas igrejas e indivíduos abordam os dons espirituais. Geralmente, há uma maior ênfase no estudo bíblico, na pregação e no ensino como os principais meios de edificação e crescimento espiritual. Pode haver também uma maior cautela em relação a alegações de dons espirituais extraordinários e uma ênfase na avaliação dessas alegações à luz das Escrituras. Em resumo, a visão cessacionista é uma perspectiva teológica bem fundamentada que oferece uma explicação para a aparente diminuição ou ausência dos dons espirituais extraordinários na igreja contemporânea, baseando-se na interpretação do propósito desses dons no período bíblico e na suficiência das Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu deixo esse tema aqui para as nossas vidas muito abençoado. Amém? Trarei novos vídeos falando de temas abençoados, polêmicos para as nossas vidas, para enriquecer mais o nosso conhecimento espiritual. Amém, meus irmãos? A graça e a paz de Cristo a todos.